Substâncias inorgânicas. A aula de hoje é sobre água. Bom, a disponibilidade de água no planeta Terra é bem variável. Você observa pela tabela que em torno de 97,5% da água do planeta está nos oceanos, 1,8% em geleiras do planeta, dos polos, 0,6% nas camadas subterrâneas, lençóis freáticos e coisas desse tipo, 0,015% em lagos e rios, lagoas, 0,005% na própria umidade do solo, uma porcentagem bem pequena na forma de vapor de água na atmosfera, o que mantém a chamada umidade relativa do ar, e aí uma quantidade bem menor ainda na matéria viva, compondo a estrutura dos seres vivos, certo? Bom, como estudo da água, nós vamos analisar basicamente as funções da água nos seres vivos. Aqui eu tenho um ciclo da água, que é um ciclo de evaporação pelo calor, e condensação e precipitação. Então, a água participando de um ciclo chamado ciclo curto no planeta Terra, que será estudado em ecologia. Portanto, para os seres vivos, qual a finalidade da molécula de água? Primeiro, a água é o local das reações químicas do organismo. Você se lembra que o metabolismo é o conjunto de reações que ocorrem numa célula ou num organismo. E estas reações dependem da água para sua ocorrência. Então, é o local de ocorrência das reações. A água constitui grande parte do corpo dos seres vivos. Nos animais variam entre 60% e 70%, nos vegetais entre 70% e um pouco mais, cogumelos 85% e assim por diante. Há uma variação e você pode perceber aqui que a constituição destes seres vivos depende bastante da água. A água ainda atua como solvente, na verdade o solvente universal dos seres vivos, por ser a única substância líquida que dissolve o soluto, as outras moléculas todas no organismo. A água ainda participa como reagente nas reações químicas, eu citei aqui a hidrólise, mas a síntese por desidratação também. Algumas reações químicas, a água entra ou sai da reação. Então, um subproduto ou então um reagente. Analisaremos isso em breve. A água ainda é a via de transporte de moléculas dentro do organismo, substâncias como gases respiratórios, excretas, hormônios, nutrientes, todo tipo de molécula que circula no corpo da gente, circula levado pela água. Então é a via de transporte. A água ainda auxilia na regulação térmica de aves e mamíferos, são os animais denominados homeotérmicos, através do suor. A água que tem alto calor específico absorve o excesso de calor que o corpo produz e vem para a superfície da pele quando evapora, arrastando o excesso de calor. Isso é um mecanismo auxiliar na refrigeração corpórea, extremamente importante em aves e mamíferos. Também compondo secreções do organismo, por exemplo, suor, lágrima, saliva, leite e outras secreções, a água é fundamental. Por ser o único solvente, na verdade, compõe essas secreções todas. Entra no corpo da gente um certo volume de água diário, que a gente pode ilustrar assim, 47%, aproximadamente 50%, através de copos de água, de sucos, leite, bebidas em geral. Em torno de 39% e 40%, através dos alimentos, frutas, alimentos cozidos, todos contêm uma certa quantidade de água. Em torno de 14% e 15% pela respiração. Quando a gente inala o ar atmosférico, na verdade existe uma certa umidade no ar e parte dessa umidade é absorvida diretamente para a circulação. A gente perde água em torno de 65% pela urina e através das fezes, que tem uma certa textura, nem líquida nem sólida, mas pastosa, então contém uma certa quantidade de água. 20% da água perdida diária é pela transpiração e em torno de 14% e 15% através da respiração. O vapor que sai dos pulmões quando a gente fala, por exemplo, quando a gente respira, é um vapor contido no ar atmosférico. Na verdade, a umidade do ar que sai dos pulmões permite essa perda de água. Então, você tem aqui dados aproximados da entrada de água e da saída de água no corpo. 3 fatores interferem na variação da taxa de água no organismo. Primeiro é a idade do organismo. Quanto mais velho é o indivíduo, maior a idade, menor a taxa de água, por um simples fator. O metabolismo desacelera ao longo da vida. Então a gente tem aqui a visão de um embriãozinho,
nas células do embrião, uma porcentagem de água muito elevada, em torno de 90%. Por quê? Devido ao metabolismo superacelerado, a grande velocidade de mitose, de reprodução celular e a formação de órgãos e sistemas, o embrião na verdade, um organismo, o estágio, vamos dizer assim, que necessita de mais água para a ocorrência de um número maior de reações químicas. Comparando com o recém-nascido, em torno de 75% de água no corpo. Portanto, o indivíduo já formado, já formadinho, só vai agora crescer e se desenvolver. Mas a formação dos órgãos já aconteceu. O metabolismo é um pouco menor do que o do embrião. Comparando um adulto jovem, você tem aqui em torno de 63%, 65% de água no corpo. Já cresceu, já se formou, já cresceu. Agora é manutenção de tecidos. Comparando com o idoso, não aparece aqui embaixo a taxa, mas é em torno de 50% a 60% de água no corpo, devido ao metabolismo menos intenso do que o padrão anterior, os padrões anteriores. Então, a idade é o primeiro fator que interfere na taxa de água. Quanto maior a idade, menor a taxa de água no corpo. Segundo fator é a taxa metabólica. Tecidos diferentes têm necessidades bioquímicas diferentes. Então, você nota aqui, por exemplo, parênquima pulmonar, em torno de 80% de água. O sangue, em torno de 81% de água. As células do fígado já necessitam de um pouco mais de água. Por que isso? Mais do que o sangue? Exatamente por isso. Células hepáticas são células com alto metabolismo, que sintetizam várias substâncias que você estudará num outro momento, que degradam toxinas que o corpo produz, portanto, há uma necessidade de uma intensidade metabólica maior, consequentemente, necessidade de mais água. Comparando com o coração, em torno de 75% de água nas células, e um osso, em torno de 22%. Aqui outros exemplos, como o tecido epitelial. Aqui o tecido epitelial, formado por células cilíndricas ciliadas, em torno de 71%, são os revestimentos das vias respiratórias, por exemplo, a mucosa. Tecido muscular, em torno de 80%. Tecido nervoso em torno de 90%. Claro, né, o nervoso é o que mais tem uma atividade metabólica intensa. Se controla e ainda controla todos os outros sistemas. Então, o metabolismo da célula nervosa é mais intenso do que os outros. Então, necessita de mais água porque realiza mais reações químicas. Simples. O terceiro fator que interfere na taxa de água é exatamente a espécie. Espécies diferentes, metabolismos diferentes, necessidades de água diferentes. Aqui eu tenho uma medusa, né, uma água-viva, a variação da taxa de água em torno de 98%, comparado com o cogumelo, a Manita muscaria, esse cogumelo venenoso, que tem em torno de 85% de água no corpo. Não aparece o dado aqui embaixo, por uma falha de gravação, confesso. Em cima, os animais, e aqui eu tenho o coelho, porquinho, gatinho, pintinho, e etc. Em média, 60% a 65% de água no corpo. Já os vegetais, imagem curiosa de vegetais, brócolis, pimentão, cenoura, etc. Já os vegetais apresentam uma taxa em torno de 70% de água no corpo. Algumas propriedades da água são fundamentais para que a água funcione como excelente solvente para os seres vivos. Uma delas é a polaridade. A água é capaz de reagir com substâncias diversas. Basta essas substâncias serem polarizadas. Então, repare, como a água tem próximo ao oxigênio, representado por essa bola bege, não é? Cargas negativas, próximo ao hidrogênio, representado pelas bolinhas, sei lá que cor é essa, acinzentadas, não é? Você tem cargas positivas. Então, como a água é negativa de um lado e positiva do outro, ela pode reagir tanto com moléculas com íons positivos, por exemplo, quanto com íons negativos. Claro que, se o íon é positivo, o lado do oxigênio com carga negativa é atraído. Se o íon é negativo, como o cloro, o lado dos hidrogênios com cargas positivas é atraído. Então, a água se combina com moléculas positivas e negativas. Posso dizer que a água dissolve essas substâncias facilmente. Por isso é um bom solvente. Ok? Por outro lado, existem moléculas hidrofóbicas. Fobia, medo de água ao pé da letra. São aquelas substâncias que são apolares, não têm cargas elétricas.
são neutras. Então não se dissolvem em água porque não conseguem reagir com a molécula de água. Aqui eu tenho o esquema de uma molécula de lipídio, aqui um do fosfolipídio da membrana plasmática, cabeça hidrofílica, por causa do fosfato, cauda dupla hidrofóbica, portanto a cauda do fosfolipídio é hidrofóbica. Bom, em relação às reações químicas, existem dois tipos de reações inversas cuja água participa. Então, primeiro, a síntese por desidratação. Observe o esquema. Uma molécula de glicose, uma molécula de frutose. Duas hexoses que podem reagir uma com a outra, transformando-se em sacarose, o açúcar caseiro. Né? Portanto, como é que isso acontece? Repare só, por ação enzimática. A glicose perde um hidrogênio desta hidroxila. A frutose perde a hidroxila deste carbono. Repare que carbono com ligação livre, oxigênio com ligação livre, este oxigênio se une ao carbono, formando um disacarídeo, que é a sacarose. Claro que saiu o hidrogênio e uma hidroxila, originando uma molécula de água no final, como um subproduto. Por este motivo, síntese por desidratação. Saída de água no final da reação, ok? Então, na formação de disacarídeos, de polissacarídeos, isso acontece. Num segundo exemplo, você tem dois aminoácidos, quaisquer. Repare o radical ácido desse aminoácido, que vai reagir com o radical amina do outro aminoácido. Então, a hidroxila do radical ácido é retirada juntamente com o hidrogênio da amina, repare, e a ligação livre no carbono, ligação livre no nitrogênio, facilita, então, a união do carbono ao nitrogênio, formando a ligação peptídica. Eu tenho aqui, então, um dipeptídeo, molécula formada pela união de dois aminoácidos. E repare que estes compostos que sobraram, a hidroxila e o próton e o hidrogênio, na verdade, se combinam para formar uma molécula de água. Motivo, então, do nome síntese por desidratação. Ok? A reação inversa é a hidrólise. Hidrólise é quebra de moléculas maiores, macromoléculas, em micromoléculas, em moléculas menores, que a água participa como reagente. Repare o açúcar do leite, chamado lactose, uma molécula unida a outra através de ligações aqui com o átomo de oxigênio. A água agora entra, participa da reação, entra aqui, a ligação aqui é quebrada por enzimas, a água fornece hidroxila para a molécula em azul, que é a galactose, e fornece o hidrogênio para a glicose, portanto, estabilizando tanto a galactose quanto a glucose, né, ou glicose. É uma reação de degradação em meio líquido, portanto, chamada reação de hidrólise. Simples. Outras propriedades da água. Repare que é importante para que a água se mantenha no interior das células esta capacidade de coesão entre as moléculas de água. A união química entre uma molécula de água e outra se dá através de pontes de hidrogênio. Observe que uma molécula de água se une à outra, lado positivo do hidrogênio combinando com o oxigênio, que é negativo. Então, as moléculas de água se unem quimicamente através de ligações fortes, as pontes de hidrogênio, não é isso? E vão se manter assim enquanto for possível. Mas essas pontes podem ser quebradas e refeitas milhares de vezes. Então, as moléculas de água mudam de posição por isso, ok? Vou ter que retornar para cá. Isso. Coesão. Segunda propriedade, capacidade de adesão. Gente, coesão é água ligando a molécula de água. Adesão é água ligando-se a outras substâncias de outra natureza química. Observe. A água se adere a outras substâncias, como sódio, cloro e outras superfícies, como está aqui a pele, a superfície do cabelo. Né? Portanto, se liga ao cloro, isolando o cloro do sódio, a água dissolve o cloreto de sódio. Portanto, como a água está se aderindo a outras moléculas de outra natureza, você tem aí, então, adesão, propriedade de adesão. Alta tensão superficial também é curiosa. É o resultado de uma forte coesão entre as moléculas de água, ou seja, as moléculas de água se unem na superfície dos líquidos, formando então uma teia de resistência que dá uma certa, vamos dizer assim, uma certa tensão na superfície, como eu diria. Né? Deixa eu ilustrar isso aqui. Repare, um clipezinho sobre a superfície da água, uma moeda flutuando na superfície, um inseto pousado sobre a água. Por que não afundam? Porque
porque o peso desse animalzinho é insuficiente para poder quebrar a tensão superficial. Observe uma gota pendurada, um galinho de árvore, de planta. Essa gotinha de água não caiu ainda porque, primeiro, existe uma forte capacidade de coesão e adesão das moléculas de água, e a tensão superficial aqui na gota mantém as moléculas aderidas, inclusive fixadas em outra superfície, que é o caso da forte capacidade de adesão que a água tem. Claro que se a gente balançar esse galinho, essa gota vai cair, né? Portanto, retornando às propriedades, ainda temos a chamada capilaridade. E a tendência que a água apresenta de subir pelas paredes de tubos finos. Em grandes árvores como as sequoias, por exemplo, que atingem 90 metros de altura, imagine aqui os vasos condutores de seiva no interior do caule, principalmente os vasos do tipo xilema, que conduzem água e minerais da raiz para as folhas, sobem pelos tubos por causa da capilaridade, o efeito de capilaridade. Na verdade, a copa da árvore transpira, cria uma força de sucção que suga a água em direção das raízes em direção às folhas. E devido à sua grande capacidade de coesão e adesão, as moléculas de água se aderem à superfície dos vasos, da parede dos vasos, e é sugada para cima, se locomove em direção às folhas. Muito importante esse fenômeno para os seres vivos. Eu não vou discutir todas as propriedades da molécula de água. Quem fará isso é a matéria química. Mas aqui a gente pode ter uma noção de propriedades fundamentais para a manutenção da água nos seres vivos. Ok? Além disso, a água contém uma certa concentração de hidrogênio, que qualquer substância comparada à água pura seria considerada neutra. E se a molécula tiver maior concentração de hidrogênio do que a água pura, ela vai ser considerada ácida. Se ela tiver menor concentração de hidrogênios do que a água pura, ela vai ser considerada básica ou alcalina. Aqui uma tabela que ilustra pH de algumas substâncias. Repare, neutro, 7. Todo mundo, ou quase, muita gente pensa que o leite é uma solução alcalina, portanto está com uma azia, uma acidez estomacal, acaba tomando um copo de leite para resolver o problema. Não é muito adequado. O leite é um composto mais para ácido do que para básico. Básico é o bicarbonato de sódio, a água do mar, o leite de magnésia, a amônia e outros compostos. Repare o pH, aumento da alcalinidade, descendo a escala. Quando eu subo de 7, aqui eu subo na escala, o número vai diminuindo. Quanto menor o número, mais ácido é o composto. Então a gente tem aqui alguns exemplos. No próprio leite, o vinagre, a chuva ácida, o suco de limão, o ácido de bateria, chamada solução de bateria, extremamente ácida. Certo? Isto será estudado com mais detalhe numa aula de química.